Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio dele e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir. Vamos sentando e vamos cantando. Você canta, aleluia. Você acabou de ouvir no Evangelho que Jesus partiu daquele lugar onde ele estava atravessando para chegar à Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Por quê? Porque ele estava ensinando os seus discípulos. Foi como se Jesus estivesse fazendo um retiro para eles, um retiro em caminho. Enquanto eles iam indo para Galileia, até pegaram outro caminho que não era o comum, porque naquele tempo ele queria ir ensinando os seus apóstolos, e por isso não queria que ninguém soubesse, porque era só para eles. Veja, portanto, era uma coisa muito importante que ele tinha que passar para os seus discípulos. E que coisa importante era esta que ele queria passar só para os seus discípulos, num retiro que ele fez em caminho. Portanto, ele deve ter falado, repetido, conversado, respondido perguntas, rezado com eles. Rezado com eles. Foi um retiro que ele foi fazendo pelo caminho. Imagine como nós gostaríamos de fazer um retiro com Jesus, né? E qual era o tema desse retiro em caminho? Era um acampamento de oração, porque inclusive eles iam acampando no caminho. Qual era o assunto? E aí está o importante. Aqui o Evangelho deixou para nós um resumo, como nós deixamos sempre o tema do acampamento. Ficou aqui o tema: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens.
e haverão de matá-lo. Mas ele ressuscitará 3 dias depois da sua morte. E conclui o Evangelho dizendo no versículo seguinte: mas eles não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. As duas coisas. E por que eles não entendiam? Porque, claro, ia completamente contra as expectativas deles. E além disso, era uma coisa realmente contraditória, porque eles estavam começando a acreditar que Jesus era o Messias, enviado por Deus, e eles sabiam muito bem pela Bíblia quem era o Messias. O Messias era vitorioso, o Messias viria para vencer, para dar a vitória ao seu povo. E agora Jesus está dizendo que ele vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos, e que eles haverão de matá-lo. Eles não conseguiam compreender isso, e foi justamente por essa razão, para fazê-los entender, ou pelo menos para deixar gravado no coração deles, mesmo se a cabeça não entendesse, deixar gravado no coração deles que era preciso que ele passasse por tudo isso. Isso também era contraditório. E a primeira leitura, graças a Deus, nos explica isso. Até se você pode pegar comigo o livro da sabedoria, pega por favor. Livro da sabedoria, capítulo 2. Para facilitar, se você tem a Bíblia da Ave Maria, é página 836, 836. Só para facilitar, para ir mais rápido. Mas a sabedoria 2 começou no versículo 12 dizendo: cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações, ele nos censura por violar a lei. Mesmo que o justo não censure, as pessoas se sentem censuradas, não é? E nos acusa de contrariar nossa educação. Mesmo que as pessoas não acusem, eles se sentem acusados. E depois passa lá para o versículo 17, acompanha comigo, versículo 17. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Portanto, eles já estão tramando a morte dele, porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Interessante. Os próprios inimigos de Jesus conheciam muito bem a Bíblia. Conheciam também o que está no versículo 20. Depois eu volto atrás, mas confira comigo o versículo 20. Condenemo-lo a uma morte infame. Não havia morte mais infame do que a cruz. Então, condenemo-lo a uma morte infame. Porque, conforme ele, Deus deve intervir. Os homens do Antigo Testamento tinham a certeza que o justo sempre será defendido pelo Senhor. Pelo fato de ser justo, então o Senhor o defenderá. Se por acaso ele for condenado, se por acaso ele estiver às portas da morte, Deus vai intervir. Foi esse desafio também que fizeram os judeus para Jesus quando ele estava na cruz. Eles chegaram para Jesus e diziam: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, desce da cruz e salva-te a ti mesmo, para que nós vejamos que és o Messias. Claro, aquilo era um ultraje que estavam fazendo, era um desafio, mas eles faziam aquele desafio porque, se ele fosse realmente justo, se ele fosse aquilo que ele dizia, o Messias, muito mais ainda o Filho de Deus, Deus deveria intervir. Era esta a crença que eles tinham. Só que Deus não interveio e não retirou Jesus da cruz. Então, justamente por isso, Jesus precisava preparar
os seus apóstolos, precisava preparar os seus discípulos, senão o escândalo pela sua morte, a decepção pela sua morte seria grande demais. Já foi grande, apesar de toda a explicação que Jesus deu. E interessante, Jesus fez 3 retiros assim com eles. Se você confere na Bíblia, você vai perceber que há 3 anúncios da paixão. Não apenas um. São 3 anúncios. O primeiro, aqui está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30, está escrito: segunda predição da paixão. Portanto, é o segundo anúncio da paixão. Jesus já tinha feito o primeiro, lá em Cesareia de Filipe. Assim que Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, Jesus aceitou e disse: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus ficou contente com a confissão de fé de Pedro, mas veja bem, logo depois que Pedro fez a profissão de fé, dizendo que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, Jesus já fez pela primeira vez o anúncio da sua paixão. Para quê? Para que eles desligassem a ideia de Messias, de Filho de Deus, da morte. Até dizendo: vocês sempre acreditaram, porque o Antigo Testamento era assim, vocês sempre acreditaram que o justo vai ser defendido por Deus, e se ele for justo, mesmo na hora da morte, Deus vai intervir. Vocês estão acostumados a isso, mas comigo não vai ser assim. Eu sou sim o Messias, eu sou sim o Filho de Deus, somente que eu vou ser entregue aos meus inimigos. Eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou tomar a cruz, eu vou subir o Calvário, eu vou morrer na cruz, eu vou ser sepultado. No terceiro dia eu haverei de ressuscitar. E aí está. Não parava na morte. Jesus já anunciava a ressurreição, mas ele anunciava que antes de chegar à ressurreição, claro, seria ressuscitar, ele ia passar pela morte. E que morte? A morte de cruz. Entenderam? Essa foi a primeira vez. Agora nós estamos na segunda predição. E quando Jesus vai caminhar para Jerusalém, terceira vez, ele anuncia. E cada anúncio desses, gente, era como que um retiro que Jesus fazia com eles. Tal era a importância daquilo que Jesus estava lhes apresentando. E você pergunta: e para nós? Aí está o importante. E tem tudo a ver com esse acampamento da divina providência. Porque o Antigo Testamento tinha esta ideia de que o justo sempre vai ser defendido por Deus, porque ele é justo. Mesmo que o justo chegue às portas da morte, Deus vai intervir, porque ele é justo. Portanto, Deus o defende, Deus intervém. Somente que no Novo Testamento não é assim. E por que não é assim? Agora preste bem atenção, porque eu quero que você entenda. Na hora que Jesus entrou nessa terra, feito homem, ele já começou a desbancar o príncipe desse mundo, que é Satanás, e já começou a colocá-lo para fora. Tanto assim que já no nascimento de Jesus, o anticristo começa a persegui-lo, na pessoa de Herodes, que era uma figura do anticristo. Herodes já começa a perseguir Jesus, e porque ele não consegue pegar Jesus, ele acaba atingindo todos aqueles meninos de 2 anos para baixo. Foi uma coisa terrível. Todas as crianças com menos de 2 anos foram trucidadas em Belém e ao redor de Belém. Por quê? Porque o anticristo, na pessoa de Herodes, estava fazendo essa chacina, porque ele queria atingir Jesus. Claro, o pai defendeu, porque não era a hora ainda. O pai não queria que o seu filho morresse criança, ele tinha que cumprir a sua missão antes. Mas o anticristo já queria acabar com ele. Por quê? Porque Satanás já sabia que a entrada de Jesus, o Filho do Homem,
O Filho de Deus, o Messias, já o estava desbancando. Ele sabia que pouco tempo lhe restava. Está me entendendo? É por isso que também durante toda a vida de Jesus, Satanás o perseguiu. Porque ele sabia que estava perdendo terreno. Gente, nós cristãos, até a palavra cristãos, somos continuadores de Jesus. O Papa João Paulo II gosta de dizer que não somos apenas continuadores, somos outro Cristo. Não apenas o Padre, mas todo cristão é um outro Cristo, é um continuador, é um Cristo hoje vivendo, entenda bem, Jesus é único, mas nós continuamos a missão dele, somos um outro Cristo, hoje aqui fazendo a missão dele. E qual é a nossa missão? E Satanás sabe muito bem disso. Porque assim como Jesus, por ser filho de Deus, tinha autoridade sobre os demônios, era só Jesus chegar num lugar, se havia uma pessoa oprimida pelo inimigo, a pessoa já se manifestava. E quantas vezes Satanás gritou com a boca, com a voz daquela pessoa: por que estás aqui, Jesus, filho de Deus? Sabemos quem tu és o filho de Deus, tu és o santo de Deus. Porque ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre ele. E quantas vezes Jesus expulsou o demônio. Mas impressionante, gente, não foi somente Jesus que teve essa autoridade. Ainda em vida, Jesus passou essa autoridade para nós. E é importante que você veja isso. E eu faço questão que você pegue a sua Bíblia e veja comigo. Pega comigo a partir de nós padres, até você aí, Evangelho de São Lucas, capítulo 9. E puxãozinho de orelha, bem dado se você está sem a sua Bíblia, né? Mas, escute então, fique 3 vezes mais atento. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, já no versículo 1. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Não é assim que está na sua Bíblia? Leia comigo de novo. Leia agora junto. 1. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as enfermidades. Mas a primeira coisa, deu-lhes poder e autoridade. As duas coisas, deu autoridade e deu poder. Alguém pode ter autoridade, mas não usar de poder. Jesus deu as duas coisas, deu autoridade. A autoridade dele, ele passou para os seus apóstolos. É como quem faz uma procuração. Eu já tive que fazer várias vezes procurações aqui na fundação, para que me representassem, para que fizessem isso ou aquilo no meu nome. O Eto, por exemplo, tem uma procuração minha. Quase tudo que eu posso fazer, o Eto pode fazer também, por necessidade. E outras pessoas, até mesmo advogados que trabalham para nós, eu acabo tendo que fazer uma procuração, para que eles então façam isso no meu nome e no nome da Fundação João Paulo II. Portanto, a gente lhes dá autoridade. Jesus deu autoridade aos seus apóstolos e deu poder, não só autoridade. Tanto assim que os apóstolos usaram esta autoridade. Mas depois Jesus passa essa autoridade não só para os 12 apóstolos, ele passa para todos os seus discípulos. Está um pouquinho na frente, já é capítulo 10. Vira a página. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Aí você até vê, missão dos 72 discípulos. E quando chega no versículo 17, está escrito: voltaram alegres os 72 discípulos, porque você sabe que assim como Jesus enviou os apóstolos, enviou também os 72 discípulos. Agora já estão voltando da missão. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus confirmou, versículo 18, Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder. Olha aí,
também para os discípulos: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Está ou não está aí na sua Bíblia? Então, leia comigo o versículo 19: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Só que Jesus diz: contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, porque Jesus os sujeitou, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Jesus é o principal, o céu é o principal, o demônio não é nada. Você matar pulga, você matar mosca, a nossa atenção não se põe no demônio, a nossa atenção se volta toda para Jesus. Mas, assim como temos que matar pulga, assim como temos que matar pernilongo, assim como temos que matar mosca, temos também que afastar o inimigo. E Jesus deu o poder aos seus 72 discípulos. E esse poder que ele deu, que era dele, que ele deu para os apóstolos, que ele deu para os discípulos todos, ele deu a todos nós também. Confere conosco agora, vai comigo para o Evangelho de São Marcos, capítulo 16. É o evangelista do Evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Eu começo no versículo 15, para você entender toda a missão. Marcos 16, 15. E disse-lhes, leia comigo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em frente: esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome. Vamos ler de novo esse pedacinho? Expulsarão os demônios em meu nome. Para quem Jesus passou essa autoridade, leia comigo de novo o versículo 17. Estes milagres acompanharão quem? Os que crerem. Gente, que impressionante o que Jesus tinha dado primeiro para os apóstolos, depois para os 72 discípulos. Aqui, quando ele mandou pregar o evangelho e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele deu também esse poder, ele deu também essa autoridade a todos aqueles que crerem. Em outras palavras, entendendo bem, a todos os crentes, a todos aqueles que creem. Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no evangelho, então a nós. Veja, portanto, a você que crê em Jesus, você que crê no evangelho, você que crê na igreja, você que recita, você que professa a sua profissão de fé, a você foi dada essa autoridade e esse poder. E pena que muitas vezes nós nos sentimos tão inferiorizados e tão medrosos diante do demônio. Não, Jesus deu a nós. E aí que está o impressionante: porque é que Jesus nos deu este poder? Porque evangelizar, gente, é continuar a missão de Jesus, assim como Jesus foi como que empurrando, presta atenção, como se Jesus fosse empurrando o demônio, obrigando mesmo o demônio a sair do lugar, a sair das posses dele, e Jesus foi empurrando para fora. Quanto mais nós levamos o evangelho, quanto mais as pessoas vão aceitando o evangelho, aceitando Jesus e vão se tornando criaturas novas, mais o demônio vai sendo posto de lado. Você está me entendendo? Quantas famílias a mais vão acolhendo o evangelho, quantas cidades a mais vão aceitando o evangelho, mais o demônio está sendo posto de lado. Você está me entendendo? É claro, também temos, me ajuda, também temos que muitas vezes, por causa disso, fazer libertações. Libertação, exorcismo,
É coisa própria de evangelho, de evangelização. Eu sei que as pessoas têm medo disso e tal. É por isso também que Deus deu esse ministério a alguns. Mas é importante que nós entendamos que a evangelização, se você evangeliza a sua família, meu filho, se você é presença viva do evangelho na sua casa, minha filha, você está escorraçando o demônio da sua casa. Por isso justamente, assim como Satanás é inimigo de Jesus e não queria ver Jesus de jeito nenhum e fez de tudo para perseguir Jesus através dos inimigos dele, até levá-lo à cruz e levá-lo à morte, porque você está escorraçando a ele da sua vida, primeira coisa, e tem que escorraçá-lo da sua vida, porque você está escorraçando o demônio da sua casa, da sua família, do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu casamento, do seu pai, da sua mãe. Está me entendendo? E é preciso escorraçar. A gente não pode ter medo. Você vai deixar o seu marido dormir com o diabo? Vai deixar? E não é verdade que muito marido dorme com o diabo? Verdade ou não é? É, no ódio, no pecado, no adultério, na infidelidade, na bebida, na droga, na corrupção. Você vai deixar? Você vai deixar sua mulher dormir com o diabo? Claro que não, muito menos. Você vai deixar seu filho, sua filha? Claro que não. E infelizmente, gente, muito filho da gente, muita filha da gente dorme com o diabo. Especialmente nas sextas-feiras à noite, nos sábados e nos domingos. É ou não é? Fazem das suas no final de semana. E o diabo capricha, né? Porque o domingo é o dia do Senhor. Ele pegou diretamente o dia do Senhor para ser o dia do diabo. Verdade ou não é? Infelizmente, os nossos finais de semana tornaram-se os dias do diabo. Sexta-feira, que é sexta-feira, o dia da paixão. O sábado à noite, que já está entrando, porque a partir das 6 horas da tarde já é domingo. E no domingo, ele fez do domingo o dia do diabo. E claro, na medida que você vai levando o evangelho, levando a conversão para dentro da sua casa, graças a Deus você está pondo o diabo para fora, você está escorraçando o diabo. Claro, daí o diabo se torna seu inimigo. Entendeu? E é por isso que o justo padece. É por isso que aqueles que evangelizam padecem. Como Jesus, como os apóstolos, como os discípulos. Você entendeu agora? Gente, não é mais como era no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a preparação para a vinda do Senhor. Lá até podia ser assim, porque os justos estavam preparando a vinda do Senhor. Somente que agora, os justos, isto é, os que evangelizam, os que seguem Jesus, os que seguem os mandamentos do Senhor, são inimigos do diabo. E por isso são perseguidos. Você está me entendendo? Portanto, gente, não se trata de teologia da prosperidade, e não pode ser. Não se trata do evangelho da prosperidade, de dizer quem é de Deus, quem crê no evangelho vai ter prosperidade. Não, é ao contrário. Os que creem no evangelho, os que entregam a sua vida a Jesus, só levam bordoada. Bordoada de quem? Do príncipe desse mundo. Acabei de ver um senhor dizer assim, é isso mesmo, até nos negócios da gente, até no trabalho da gente, até nas empresas da gente, porque o diabo é sem vergonha, ele é traiçoeiro, ele é covarde. E quantas vezes ele vai atingir coisas mais preciosas do que o nosso dinheiro, do que os nossos negócios, do que a nossa empresa. Ele vai pegar o nosso casamento, vai pegar o nosso filho, vai pegar a nossa filha que nós nunca quereríamos e pega, vai pegar o seu marido e pega, vai pegar a sua esposa, até a sua esposa que você teve prazer, não é? Você já é profissional, já trabalha, mas a sua esposa quis fazer faculdade e você com tanto gosto aceitou que ela fosse fazer faculdade, só que entrando no meio das colegas, faculdade, alunos e tal, e as colegas virou a cabeça e daqui a pouco o diabo passou a mão na sua esposa
Nem foi um labioso na faculdade que passou a lábia na sua esposa, não. O primeiro a passar foi o demônio. E depois ela acabou ficando com um labioso da faculdade. E quanta esposa, até bem jovem, que o marido quis promover, ajudar, até fazendo faculdade, voltando a estudar. O marido perdeu. Mas perdeu por quê? Porque realmente o príncipe desse mundo está contra aqueles que são de Deus. Você está me entendendo? É por isso que o justo sofre, é por isso que os evangelizadores sofrem. Eu não estou aqui para contar lamúrias, e nunca seria lamúria, mas vocês não imaginam como nós sofremos. Sofremos de todos os jeitos. Eu falava hoje cedo a respeito da Eliana, não é? E ela veio aqui, deu testemunho. E agora a Eliana me lembrou que hoje faz aniversário a Heloísa, que já está 1 ano e meio lutando contra o câncer. Como eu disse hoje cedo, a Heloísa acabou contraindo um câncer, igualzinho aquele câncer daquele cantor que faleceu, o Leandro, que é um tipo de carcinoma terrível, que acaba mesmo com a pessoa. Claro, o Senhor nos deu a vitória, graças a Deus, porque Ele entrou conosco em luta. Mas veja, ela foi vítima. Aqueles que confiam em Deus conseguem a vitória, mas que eles são atingidos pela batalha são. E muitas vezes, gente, nós perdemos batalhas para ganhar a guerra. Você está me entendendo? E você não pode ficar apavorado quando perde alguma batalha, porque muita gente já se decepciona com Deus. Mas justamente eu, com aquilo tudo que eu estou fazendo, por que comigo? Por que com o meu casamento? Por que com o meu filho? Por que com a minha filha? Por que com o meu negócio? Por que com a minha empresa? Como que cobrando de Deus e decepcionando-se com Deus. Não, meu filho, você perdeu apenas uma batalha. Quem sabe porque você não estava batalhando bem. Quem sabe você estava desarmado. Quem sabe você estava muito empoado do seu poder, da sua autoridade, do seu jeito, das suas capacidades. E por isso justamente não é que Deus te castigou, não. O inimigo te pegou por baixo. Ele pega com golpes baixos. Ele pega no seu fraco. Só que graças a Deus, quando a gente perde uma batalha, a gente acorda. Benditas as batalhas que você perdeu. Quando a mulher se joga no abismo, porque até mesmo perdeu o marido. Se não perdeu, está sabendo da infidelidade, do adultério do marido. Mas minha filha, não, você perdeu apenas uma batalha. Nem foi Deus que quis, nem mesmo Deus foi quem permitiu. Não, até quem sabe você não estava usando as armas necessárias. E mais ainda, ele talvez estivesse sem arma nenhuma. Ele estava totalmente despreparado e foi vítima. Soldado que vai para a batalha sem arma e se expõe até o inimigo. É claro que leva um balaço no peito. Mas deixa eu dizer, você perdeu apenas uma batalha. Não faça isso. Muita gente, homem e mulher, adulto e jovem, se joga no chão como criança diante de uma primeira perda. Eu sei que é uma perda dolorosa, perder o próprio marido, ou descobrir a infidelidade, o adultério, a traição, é dolorido. Muito mais descobrir a traição, a infidelidade da própria esposa, descobrir a droga do próprio filho, descobrir uma vida prostituída da própria filha. Meu Deus! Pai e mãe da gente que se separa, como é terrível, eu sei, mas você perdeu apenas uma batalha, e afinal das contas, até isso acordou você, para você não perder a guerra. Está me entendendo? É por isso que eu tenho ouvido falar de um padre, que vive repetindo essa frase: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Porque contra tudo aquilo que diz uma chamada teologia da prosperidade,
que é pregada a gente assim, descaradamente, por essas seitas que estão aí, a partir de uma que se diz igreja assim que pega o universo todo, né? Que abrange o reino todo, vive pregando descaradamente um evangelho da prosperidade. Mas eu devo dizer, esse não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, é um evangelho que prepara a vinda do anticristo, porque o anticristo está entuchando agora os cristãos também, com as riquezas deles, com os bens deles, com as prosperidades do inimigo, do anticristo, para que quando ele vier, as pessoas já estejam vacinadas e o aceitem numa boa, entendeu? Não, você tem que ser evangelizado com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho da cruz. Pega o início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala claro, inclusive ele chega a dizer: estou pregado com Cristo na cruz. Estou pregado com Cristo na cruz. É como se ele dissesse: Cristo está de um lado, estou do outro lado da cruz, pregado na cruz com Cristo, estou. Então diz: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É por isso que São Paulo também se entregava. Viu um evangelizador que sofreu tanto como São Paulo? É só você percorrer os Atos dos Apóstolos e as cartas dele, para você ver. Não havia uma cidade para onde Paulo ia que ele não era perseguido. Quantas e quantas vezes foi apedrejado, foi surrado, ficou na cadeia, passou por estava semi-morto, pensaram que estava morto, por isso largaram lá, e de repente Paulo se levanta. Mas por que tudo isso? Deus não estava cuidando dele, estava. Veja, o maior evangelizador que foi Paulo, foi perseguido desse jeito. Por quê? Porque Paulo estava desbancando, desculpe, é como se eu chegasse para ele aqui e com o meu pé, né? Sai daí, desculpe, viu? Sai daí, sai. O evangelizador faz isso, sai daqui, e faz. Obrigado porque você aguenta firme. São Paulo fazia isso. Agora eu faço do lado de cá, aqui não tem ninguém. Onde São Paulo chegava, ele estava lá, pondo o inimigo para fora. E é claro que o inimigo que não mostra a cara dele, ele é covarde. Pegava o povo da cidade, os magistrados, até houve vezes que as mulheres da riqueza da cidade, foram que fizeram toda a perseguição para botar Paulo para fora. Entendeu? Se aconteceu com Jesus, se aconteceu com Paulo, se aconteceu com os apóstolos, por que não acontece conosco? Um dos sinais de que nós estamos no caminho certo são as perseguições. Você me entendeu? São as batalhas. O que disse o livro da sabedoria? Porque o justo nos incomoda. Porque se um elefante incomoda muita gente, um evangelizador incomoda muito mais. Você entendeu? E claro, incomodando o demônio, ele vem com tudo em cima da gente. Só que ele é covarde, ele nunca mostra a cara dele. Ele faz de outros meios, e o pior é que ele acaba atingindo as pessoas que não são mais queridas. Você que tinha tanto apreço ao seu casamento, foi por isso que ele tentou e quem sabe atingiu o seu casamento. Mas saiba, você perdeu apenas uma batalha. Levanta a cabeça, retoma as armas, agora pega as armas todas, defenda-se e ataque.
Gente, precisamos não apenas nos defender, atacar, e ataque evangelizando. Não pare de evangelizar, porque há muita gente que diz: tudo bem, se o inimigo me persegue porque estou evangelizando, eu vou parar de evangelizar. Daí não incomodo mais, ele não me persegue mais. Só que nessa hora você passou para o lado dele. Entendeu? Pelo contrário, pegue nas armas e continue. E continue. E o impressionante é que se você continua, porque a arma que o derruba é a nossa perseverança. Se apesar das perseguições, se apesar dos prejuízos, se apesar das batalhas que ele nos faz perder, a gente continua, pela nossa persistência, pela nossa perseverança, ele é obrigado a dar o fora. Me entendeu? Isso tem tudo a ver com o acampamento da divina providência. O que é que Deus vai me providenciar aí? Aí está o importante. Deus vai providenciar para você coragem, força, entusiasmo, ousadia, intrepidez. Está me entendendo? É isso que Deus dá a você. Não é fraqueza, não é temor, não é medo, não é sair correndo de medo. Não, ao contrário. É aquilo que a Bíblia chama de paresia. Eu falo disso no livro Reinflama o Carisma. É esse o presente de Deus para você. É assim que a providência funciona com os seus apóstolos. A providência faz dos apóstolos guerreiros. A providência põe nas suas mãos as armas espirituais. A providência põe nas suas mãos as armas espirituais. E eu não posso fechar esse acampamento sem repetir para você quais são as nossas armas na Canção Nova. Que nós chamamos carinhosamente de as 5 pedrinhas. Porque nós lembramos aquelas 5 pedrinhas que Davi foi buscar no riacho, quando ele teve que enfrentar o gigante Golias. Você se lembra que ninguém conseguia vencer o gigante Golias? Apareceu Davi, jovenzinho ainda, e disse: eu vou enfrentar. E o rei Saul viu toda a disposição. Até os irmãos de Davi, ficaram tão bravos com ele, que queriam jogá-lo para fora do acampamento. Mas Saul disse: não, o menino é corajoso mesmo, vem cá. Saul viu que ele tinha paresia, que ele tinha ousadia, que ele era intrépido, que ele era corajoso. Só que Saul pensou em dar para ele armas humanas, e foi querer vestir nele a couraça dele de rei, quis colocar a espada dele de rei na cintura. O coitado do jovenzinho nem aguentava com a espada, muito mais a couraça, era um peso enorme nas costas, ele nem podia andar. Na hora que pegou a lança, o escudo, Davi não tinha como caminhar. O que ele fez? Pediu ao rei que tirasse tudo, tirou o capacete, tirou tudo. Foi ao riacho e pegou 5 pedrinhas. Pegou a sua funda, que parece um estilingue, né? Só que em vez de pegar assim, né? Eu também, infelizmente, naqueles tempos de menino é menino, né? Eu fui muito arteiro. Eu também tive os meus estilingues, fiz muito estilingue, né? Errava muito, né? Mas também acertei, né? Que pena que acertei alguns passarinhos, né? Mas assim como o estilingue é assim que a gente faz, né? E solta. A funda não, põe a pedra igualmente, né? Só que a gente faz na cabeça, vai virando, mira bem e atira. Portanto, é mais destreza do que o próprio estilingue. Só que tem mais força. Naquele tempo eles não tinham elástico, né? Nós temos elástico para fazer estilingue. Acho que a criançada nem sabe mais o que é estilingue, né? É uma pena. Mas nós sabemos, né? E Davi pegou a sua funda e foi. Gente, com a primeira pedra ele já derrubou na testa o gigante Golias. Quais são as 5 pedrinhas? E a primeira pedra é a Eucaristia.
É por isso que Deus fez da Canção Nova um território eucarístico. E você encontra aqui como coisa mais importante a Eucaristia, é ou não é? Também você que vê constantemente pela televisão, ouve pelo rádio, pela internet, a coisa que você mais vê aqui é a adoração, a Eucaristia, a missa todos os dias, a adoração ao Santíssimo, que continua 24 horas, gente, é intermitente. Aqui, graças a Deus, são 24 horas de adoração. Agora, a honra seja feita. Esses jovens também que você vê, e que são os guardas da Canção Nova, também de noite, eles que o digam, eles estão guardando a Canção Nova, não só nos dias de acampamento, também nos dias comuns. Não somente eles passam com constância, mas o próprio chefe deu a eles essa liberdade de entrarem na capela e fazerem a própria adoração. É verdade ou não é verdade? É verdade, é verdade, é verdade. É por isso, meu filho, que não sou eu, né? Mas é o diabo que faz assim com você, né? Sai da frente, sai daí. Porque ele não é apenas um inimigo dos gatunos, dos marginais. Não, ele é inimigo principalmente do demônio. E eles sabem que eles precisam estar muito bem treinados. Não só como vigilantes, mas como homens de Deus. E eles se treinam. Que eles querem se treinar cada vez mais, porque eles não defendem apenas a Canção Nova, eles defendem um território eucarístico, eles defendem um quartel de evangelização. Você entendeu? Você entendeu? Então saiba você também que a primeira pedrinha, e essa derruba a gente, igualzinho a primeira pedrinha de Davi, é a Eucaristia. É a Eucaristia da missa participada, da adoração realizada, da comunhão recebida. A segunda pedrinha é Maria. É Maria. E a outra também que nocauteia o inimigo. Logo depois de Jesus, na humildade da Eucaristia. E por que ele tem tanto ódio da Eucaristia? E por que a Eucaristia realmente o escorraça? Porque na Eucaristia Jesus tem o máximo da humildade, onde não apenas ele esconde a sua divindade, mas esconde até a sua humanidade. Você vê apenas um pedacinho de pão, verdade não é? E o demônio não aguenta essa humildade de Jesus. Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e fica ali num pedacinho de pão. Ele não aguenta, ele sabe, ele vê que Jesus está ali. É por isso que o diabo gosta de sacrilégio. É por isso que nos cultos satânicos eles buscam hóstias consagradas para fazer sacrilégio. É uma coisa terrível esta. Mas por que ele quer fazer sacrilégio? Porque ele sabe que lá está Jesus. Senão não seria sacrilégio nenhum. Se aquilo fosse apenas pão, que sacrilégio é aquilo? Entendeu? Mas logo depois da Eucaristia, o que mais nocauteia o inimigo é Maria. E por que isso? Porque ela foi humilde, porque foi humilde e foi escolhida. E aí então com Maria, o terço, o rosário. É por isso que na Canção Nova nós rezamos o rosário, todos os dias. E é preciso rezar. Você tem que começar pelo menos com o terço. Interessante, né? Quando a gente começa rezando o terço, parece que é difícil. É longo, não acaba mais, é enfadonho, dá um sono. Mas depois que você parte para rezar o rosário, e consegue rezar o rosário, rezar um terço é moleza. Verdade ou não é? É moleza, torna-se fácil. É questão de treinamentos. Então a segunda pedrinha é Maria, e com ela o rosário. A terceira é a palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia. Foi por isso que Deus me deu a graça de fazer aquele livrinho que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você, que é um método muito eficaz de como ler a Bíblia e de como realizar o próprio diário espiritual. Gente, que é o segredo da Canção Nova. Eu sou o que sou por causa daquela maneira de ler a Bíblia, e a Canção Nova é o que é por causa daquele método. Então é a palavra de Deus, não é o método, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é uma espada de dois gumes
que escorraça o inimigo. Qual é a primeira pedrinha? A Eucaristia. A segunda, logo depois dela, Maria, e aí o rosário. E a terceira, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A quarta é a confissão. E nós na Canção Nova fazemos questão de confessar-nos todos os meses, para estarmos sempre com a saúde espiritual em dia. Vocês pecam tanto? Não. Nós nos confessamos para não pecar. Entendeu? Nós nos confessamos para não pecar. Já notou? Se você está num ambiente que está tudo sujo, como aconteceu, estouraram umas bolas aqui, né, e ficou sujeira aqui pelo chão. Se está sujo, você não se importa muito de jogar mais um lixinho aqui. Verdade, não é? Lugar sujo chama sujeira. Mas se você entra aqui, está limpinho, está até luzidio, você pensa 3 vezes de jogar um lixinho. Verdade, não é? Nós não nos confessamos porque pecamos muito. Não, graças a Deus. Nós nos confessamos todos os meses para não pecar. E se você peca, uma razão a mais para se confessar todos os meses. E que impressionante, isso derruba o inimigo, porque o jeito dele nos derrubar é o pecado. Na hora que você o derruba, se confessando, primeiro, para acabar com os seus pecados, e segundo, para não pecar mais, daí você destrói realmente o inimigo. É a quarta pedrinha, e poderosíssima. E a quinta pedrinha é o jejum. Até por causa disso, eu acabei escrevendo um livrinho, fininho, muito mais fininho do que a Bíblia foi escrita para você, que se chama Práticas de Jejum. Porque eu já percebi e continuo vendo que as pessoas não sabem jejuar. E se assustam com o jejum. Então eu escrevi esse livrinho explicando. E gente, é muito fácil. É muito prático. Qualquer pessoa pode fazer jejum. Até os doentes, porque muitas vezes os doentes já estão fazendo. É só assumir o jejum que estão fazendo como jejum. Mas eu já faço. Então, já está fazendo. Já está fazendo. É só assumir como jejum. Pessoas idosas. Ah, mas isso eu já faço. Então, faça. Assuma como jejum. E muitos outros que podem fazer jejum, porque todos podem. Você vai fazer e vai aprender a fazer. E por que o jejum é importante? Porque o pecado começa pela carne. E o inimigo é daninho. Ele começa sempre pela nossa carne. É por isso que vergonhosamente ele quer pegar sempre a nossa sexualidade. Ele quer começar por ali. E justamente o jejum é a disciplina, é a vitória de Deus sobre a nossa carne. E funciona, viu, gente? Funciona. Depois que você começa a jejuar, depois que você começa a jejuar semanalmente, você vai vendo que Deus lhe dá uma imunidade. Você fica imunizado contra a tentação. A tentação continua, mas você está com uma pessoa que foi vacinada, que imuniza você. A tentação continua dura, mas você não é atingido. A tentação chateia, mas você não cai, você não peca. Você me entendeu? Mesmo as tentações na carne, na sexualidade, elas continuam, porque o demônio não desiste. Mas se você toma semanalmente a vacina do jejum, isso imuniza você, e você acaba não caindo. Me entendeu? E repito, isso tem tudo a ver com o acampamento que nós estamos vivendo. Nós pregamos aqui nesses 3 dias a nossa total dependência de Deus. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. É nisso que nós colocamos a nossa confiança. Sabe que da música? Eu estou desafiando os nossos músicos a fazer uma música bonita. Dá um tom qualquer.
Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Isso foi só um leve ensaio. O desafio está aí. Eu tenho uma que é mais ou menos assim, padre. Vai lá. Quer ouvir? Vem meu auxílio. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Quando no deserto caminhar, Acolhe isso no coração. enfraquecido em minha fé, Recebe no coração. vem com teu Espírito mudar. Só em ti tenho forças pra lutar. Vem em meu auxílio, Canta conosco. indique o caminho a seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Tem tudo a ver, porque não fica apenas no material. Como é que é a letra mesmo? Repete para mim. Quando no deserto caminhar, Não, cantando. antes. A estrofe. Vem em meu auxílio, Vem em meu auxílio. indique o caminho a seguir. Indica o caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar. É isso que foi a pregação. Sei que o Senhor proverá. Vamos cantar bonito assim. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Qual é o seu fardo? Qual é a confusão da sua vida? Qual é a confusão? Saiba que Deus proverá. Vem Senhor, indica-me o caminho. Vamos cantar outra vez. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. é isso que nós precisamos e pedimos, Senhor. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Todo mundo, com todo bem. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar.
os olhos e receba agora. Quando no deserto caminhar, enfraquecido em minha fé, vem com teu Espírito mudar. Só em ti tenho forças pra lutar. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. Ajuda-me, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Vem em meu auxílio, indique o caminho a seguir. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Mania lavaria rabandaria bandari kananani allavari kandaramani allah kandaramani allah. E obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Sim, Senhor, nós precisamos do teu Espírito. Estamos pedindo agora, Senhor, somos teus apóstolos, somos teus enviados para evangelizar, Senhor. Somos evangelizadores por tua graça, Senhor. E é por isso que somos batidos, perseguidos, acabamos perdendo batalhas, mas ganharemos a guerra, Senhor. Sim, nós seremos vencedores. Para isso, Senhor, dá-nos o Espírito Santo, enche-nos com o Espírito Santo, dá-nos ânimo, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos intrepidez, Senhor, dá-nos confiança em Ti, Senhor. Faz-nos fortes, faz-nos aguerridos, faz-nos combatentes, batalhadores, Senhor. A vitória é Tua e nós a alcançaremos, Senhor, e seremos vencedores contigo, Senhor. Mas agora estamos ainda em campo de batalha, estaremos até a Tua volta, Senhor. Estaremos batalhando, batalhando, batalhando. É por isso que no Novo Testamento é assim, Senhor. E eis-nos aqui dispostos a batalhar, eis-nos dispostos a combater. Dá-nos, Senhor, a ousadia do Espírito, a intrepidez dos mártires, a força dos santos, Senhor. Nós precisamos, nós queremos. Dá-nos, Senhor, nos teus caminhos nós haveremos de trilhar a vitória. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vai ficando em pé, vai ficando em pé e vamos repetir. Vamos repetir. Vem em meu auxílio, Pede. Indique o caminho a seguir. Levanta os seus braços e peça ao Senhor. Ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Ajuda-me, ajuda-me o fardo carregar. Sei que o Senhor proverá. Os combatentes levantam a mão direita. E agora fazemos juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, Senhor, nós te apresentamos a nossa oração dos fiéis. E a primeira coisa que nós pedimos, Senhor, é isso, que sejamos fiéis. Que seja a oração dos fiéis e não a oração dos infiéis, Senhor. Queremos ser guerreiros, queremos ser batalhadores. Dá-nos, Senhor, a tua fortaleza. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.